No vídeo de hoje, você vai entender algumas técnicas de yoga, como é que funciona e por que que a gente utiliza o yoga dentro do nosso trabalho do corpo de yoga para o desenvolvimento físico. Você vai entender um pouquinho da teoria também e nós vamos fazer uma prática para você exercitar. Meu nome é Daniel Suassuna, sou professor do corpo de yoga, já dou aulas há quase 20 anos. Nessa trajetória, muito estudo, muita prática, muitos cursos. Fiz a minha formação dentro da Universidade de Yoga, me especializei durante muitos anos aí nas técnicas corporais, mas com certeza todo o acervo do yoga fez parte fizeram parte aí dos meus estudos. Vamos entender então um pouco da parte teórica, do fundamento das técnicas, para depois a gente passar para a parte prática. Então vamos começar do início. A palavra yoga, o que que é, o que que ela quer dizer? Por que que alguns pronunciam yoga, outros pronunciam yoga? Então vamos entender aqui esse primeiro ponto. O yoga vem da Índia, certo? E ele é um termo sânscrito. Dentro do sânscrito não existe a pronúncia do O aberto, tá? Sempre é o O fechado. Então você vai encontrar na Índia sempre a pronúncia yoga, e é um termo masculino. Também dentro do sânscrito, em geral, os termos terminados em A são termos masculinos. Os termos femininos, em geral, terminam em I. Então, seria o yoga, se a gente fosse falar no original em sânscrito, lá da Índia. E na maior parte do mundo, creio que em todo mundo, exceto no Brasil, você vai encontrar essa pronúncia com o fechado, que ele vem lá do seu original. No Brasil, começou-se a utilizar a pronúncia com o O aberto e também a utilizar-se no feminino. Então, por isso que você vê essa diferença aqui mais regional, tá bom? A diferença acabou se criando ao longo do tempo também uma certa diferenciação de metodologia entre, mais ou menos, não uma barreira muito precisa, mas há uma diferença de metodologia entre aqueles que utilizaram a pronúncia do original em sânscrito e aqueles que modificaram a pronúncia. Então, com o tempo, ao longo de algumas décadas, umas 5, 6, 7 décadas, o trabalho foi se diferenciando um pouco, e daí a diferença que de início era de pronúncia acabou se tornando também uma diferença metodológica, tá bom? Mas isso a gente não vai discutir hoje aqui não. Só para você entender por que existem essas duas pronúncias, e dentro do meu trabalho sempre vou utilizar a pronúncia do O fechado e com o termo masculino. Mas o que significa a palavra? O que ela quer dizer? Yoga significa união. Dentro desse termo união, a gente poderia analisar vários aspectos diferentes a que ela se refere, a que esse termo se refere dentro desse sistema de treinamento. Por que se chama yoga? Por que tem esse nome de união? Poderíamos analisar em vários níveis diferentes. Eu queria focar hoje no nível mais básico, que é o nível do indivíduo. Esse aspecto de união, ele vai começar na pessoa. Se você já viveu um pouquinho e você já tentou um processo de reeducação, né, a autoeducação, você já deve ter notado que dentro de si mesmo você tem vontades diversas, você tem desejos diversos, inclinações diversas, muitas vezes contraditórias e simultâneas ao longo do seu dia. Vou dar os exemplos, tá bom? Então vamos lá. Você já deve ter notado, por exemplo, que quando o seu despertador toca pela manhã, o seu racional, né, a sua mente, a sua inteligência, ela muitas vezes diz assim: levanta, é hora de acordar, você tem todo um planejamento para seguir ao longo do seu dia. Porém, se você fizer a mesma pergunta, né, devo levantar? Você faz a pergunta, devo levantar? Pergunta para sua inteligência, ela vai dizer, sim, com certeza, levanta aí. Aí você pega e volta essa pergunta para o seu corpo. Corpo, devo levantar? Ele vai dizer, não, vamos ficar aqui, aciona aí o soneca, vamos dar mais um tempinho aqui. Pronto, aí você já identificou que há uma divisão, há uma espécie de descolamento entre diversas partes que constituem a sua pessoa. Aí você segue, vai para o seu café da manhã.
olha no seu café da manhã, tem alguns alimentos ali, algumas opções. Aí você pergunta para sua inteligência: o que eu devo comer? Ela vai dar determinadas respostas, talvez levando um pouco mais de consideração o aspecto nutricional, talvez um aspecto mais, enfim, né, de longo prazo, médio e longo prazo. E aí você pergunta depois para o corpo, o que eu devo comer? E aí muitas vezes ele também dá respostas diferentes. Eu acho que você entendeu do que eu estou falando, né? Às vezes um fala assim: olha, tome aqui esse. Primeiro, comece tomando uma boa quantidade de água, né? E o corpo ele diz assim: não, vamos tomar uma bebida aqui bem saborosa. E aí cada um elege aí a sua. Né? Vamos comer um tantão de Nutella. E por aí vai. Não estou criticando essas coisas, não, tá? Não estou falando que você não deve, ou deve, não deve tomar, comer. Não... Você que sabe a que hora você acorda, que você deve comer. O que eu quero que você capte aqui é só que dentro de você, muitas vezes, há essa divisão. A gente pode pensar em um outro exemplo, um pouquinho acrescentando um elemento de complexidade aqui. Você se sentou para estudar ou para trabalhar. E aí a sua inteligência ela diz assim: olha, estuda aí, concentra, estuda ou trabalha, faz o que você tem que fazer, certo? O corpo, ele pode dizer outra coisa. Ele fala assim: puxa vida, não, vamos descansar um pouco, vamos levantar de novo, vamos tomar mais um café, vamos nos distrair um pouquinho, tô com preguiça e tal. E às vezes tem um outro elemento ali que é o elemento do coração. Às vezes o seu coração fala assim: puxa, mas eu tô com uma saudade da minha esposa, dos meus filhos, da minha namorada, ou enfim, tô com saudade aqui, na verdade eu queria estar com essa pessoa, eu desejaria estar em outro lugar. Então, a sua mente, vamos dizer, a sua inteligência estabeleceu um planejamento do que você deveria fazer, o seu coração tem um impulso de uma outra vontade e o corpo uma terceira vontade ainda. Então, de novo, você tem essa divisão. E poderíamos seguir aqui pescando outros elementos em que vão aí puxando a sua atenção, gerando uma dispersão. Essas dispersões, elas nos fragmentam, elas dividem as nossas forças. E quando você está com as forças divididas, você tem menos eficácia naquilo que você faz. Você já deve ter experimentado isso também, né? Então, se você está aqui tentando ler um texto, mas o seu coração está em outro lugar, sentindo saudade de alguém, desejando estar com alguém, essa dissociação produz uma redução de eficiência naquilo que você está tentando fazer. Qual que é a intenção inicial do yoga quando ele se diz assim: não, yoga significa união? O que isso quer dizer? O início do trajeto é você conseguir ligar esses pontos. Pegar assim, bom, eu tenho uma pessoa que tem várias partes e cada parte às vezes está apontando para um lugar. A ideia é você, usando técnicas, conseguir reunir como quem une ali um colar com um fio. Você tem uma pérola ali, outra ali, outra ali, outra ali, você pega aquele fio e consegue reunir em um único elemento coeso. Você também já deve ter experimentado alguma vez na vida algum momento em que você estava fazendo uma coisa, estava num local fazendo uma coisa, em um determinado momento, a sua inteligência dizia: não, é para você fazer isso mesmo, e o seu coração também está naquele momento, naquele local, fazendo o que você gostaria de fazer. E aí você tem uma espécie de alinhamento do seu corpo em que você começa a fluir por aquilo que você, por aquela tarefa, aquela obrigação, aquele dever. Nesse momento, uma coisa que tem se estudado muito ultimamente é esse estado, eu usei a palavra fluindo de propósito, o estado de flow. Então quando você tem essa reunião de forças, o que você sente é como se você ganhasse uma potência muito maior na sua ação. Para ilustrar isso, uma vez eu estava fazendo uma aula de remo, né? Era um remo com um tipo de canoa que entram várias pessoas. Eram 6 pessoas, para ser preciso. Era o primeiro dia de todo mundo ali, né? E o professor, o instrutor, explicava a importância da sincronia.
Se você vai, imagina, não sei se você já remou alguma vez na vida. Se você nunca remou, tenta imaginar. Você bota 6 pessoas e você fala, vocês têm que levar o remo para trás, levar o remo para trás, colocar na água, puxar para frente, tirar da água exatamente no mesmo milésimo de segundo. Tudo sincronizado. 6 pessoas. Tá. Coloca e tira da água. Exatamente no mesmo tempo. Não é uma tarefa fácil de fazer. Você sincronizar 6 pessoas assim. Mas o que ele disse? Que quando você consegue acertar e os 6 sincronizam com perfeição aquilo que eles estão fazendo, entra um 7º elemento na canoa. Ele dizia que é como se entrasse uma outra coisa, uma outra pessoa mais forte que todos, que é como se fosse uma pessoa feita da união daqueles 6 ali. E a canoa entra numa espécie de flow ali, né? Ela vai com muito mais velocidade e flui pelas águas com muito mais facilidade. É isso que você quer criar dentro de você. Corpo, coração, mente, enfim, todos os elementos ali reunidos entram em sincronia para que você entre numa espécie de perfeição das suas ações, dos seus atos. Isso é para ser utilizado durante o seu treino? Claro. Mas é um treino para que você aplique no seu dia a dia, para que no seu cotidiano você possa, né, desempenhar bem, estar inteiro, estar completo naquilo que você faz. Daí o nome Yoga, união. Tá, esse é o nosso objetivo. Como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos utilizar os recursos, qual a estratégia do yoga, né? Para fazer isso. Nós vamos utilizar diversos recursos que nós temos, técnicos, para criar esse alinhamento. Esses recursos vão desde a parte corporal, a posição que você se encontra. Certo? É claro, você precisa criar uma sincronia entre o corpo, o coração e mente. Vamos, a grosso modo, tá? É mais complexo que isso, mas vamos colocar assim. Então, você precisa ter um exercício que gera uma sincronia entre o corpo, as suas emoções e os seus pensamentos. Então, você vai usar isso como uma técnica. Logo, se você é um iniciante e quer começar a experimentar essas coisas que eu conversei aqui com você hoje, o que você precisa ter em mente? Que você não vai fazer os exercícios só com o corpo. Por isso, para a gente, é de pouco proveito você fazer um exercício exclusivamente físico enquanto está fazendo uma outra coisa qualquer. Está aqui no celular e pá. Não tenho nada contra o celular. Eu trabalho com o celular o dia todo. Só estou dizendo que essa não é a proposta quando você diz assim, vou treinar yoga, deixa eu experimentar, deixa eu tentar sentir isso aí que o Daniel está falando. Então, isso aqui cria uma divisão. Teria problema você fazer, sei lá, eu estou fazendo um alongamento, uma outra coisa qualquer, e estou aqui no celular? Bom, a proposta do alongamento não tem essa proposta que eu falei de união. Então, sei lá, é indiferente, não sei se para eles faz diferença. Mas dentro do nosso trabalho faz muita diferença. Você vai se criar essa divisão que é justamente o que a gente está tentando desfazer, certo? Porque você vai notar, cada vez mais, à medida que você for treinando, que você vive nesse estado de divisão constante ao longo do dia, de manhã até a noite. E isso te custa muito, isso te cansa demais, e você nem percebe. Então, pra gente, se você está fazendo algo com o seu corpo, você vai tentar sincronizar o máximo de elementos possível com essa mesma ação. Então você vai começar a usar também a sua respiração, tentar sincronizar a respiração com aquilo que você está fazendo fisicamente. Deu para entender? Então você começou aqui a integrar. Você tinha a respiração de um lado, ali, e você tem o corpo do outro. Então agora você está criando uma sincronia entre essas duas coisas. Tá? Por que eu digo respiração? Porque a respiração está muito vinculada àquele aspecto do coração. Eu falei, os pulmões são pertinho do coração. Isso até é um sinal simbólico para a gente, né?
o coração está meio que envolto pelos pulmões ali. Então, a sincronia da sua respiração, ela direciona. Eu estou falando aqui dos órgãos, mas eu estou usando como um símbolo também, tá? É como se, simbolicamente, a sua respiração, ela estivesse ali produzindo uma capa protetora e, através da sua sincronia, você consegue estabilizar suas emoções ali. Tá bom? Então, corpo e respiração estão ali envolvidos. Tá bom. Mas você vai também procurar fazer com que a sua mente não fique muito dispersa enquanto você está fazendo o seu treinamento. Porque a dispersão criaria novamente a divisão que a gente está tentando evitar. Que a gente está exercitando para fazer o contrário, né? Criar uma união. Então, como é que você vai agora fazer com que a sua mente também possa participar e se aderir a esse exercício que você está fazendo? Aí que entram as outras técnicas de localização da consciência, de mentalização, de estar presente e atento no que você está fazendo. Tá, mas essa aula aqui é de yoga para iniciantes. Eu estou querendo só um panorama geral, tá bom? Para você entender mais ou menos qual que é a intenção do que você vai começar a fazer. Se você é iniciante, você ainda vai começar, certo? Seu treinamento de yoga. Tendo em mente essas coisas que eu mencionei, você então vai entrar para a sua primeira prática, para o seu primeiro treino. Não sei se hoje é o seu primeiro, mas talvez seja um dos primeiros. E aí você vai procurar perceber essas coisas que eu mencionei aqui dentro agora de uma prática, de um treinamento, de um exercício que você vai fazer, tá bom? Junto comigo. Então, resumindo, o que você tem que ter em mente? Que o que você está tentando fazer é produzir essa união entre as diversas partes de si mesmo. Você vai fazer isso através de algumas técnicas, em que você vai começar a sincronizar corpo, coração e mente dentro de uma única tarefa. E agora nós vamos então fazer um pouco dessas técnicas no nível iniciante. Combinado? Como nós precisamos usar a respiração ao longo do nosso treinamento, nós vamos começar exercitando a respiração. É interessante, convém, não é a única forma, mas convém que o seu treino de yoga vá meio que do mais interno aqui, para o mais externo. O que eu quero dizer com isso? Você começa da respiração, né, que vai trabalhar de alguma forma a oxigenação, a parte intracelular. Depois você vai para os órgãos internos, depois você vai para os músculos e articulações. Então você começa assim, e depois, de certa forma, você vai fazer o caminho inverso. Vamos experimentar um pouco disso hoje. Então vamos começar com a respiração, e aí entra o lencinho que eu pedi para você pegar no início da prática. Com esse lenço, você vai fazer um respiratório mais de desobstrução, de preparar a sua respiração para o restante da prática. Então você vai inspirar fundo e vai soltar o ar com força. O lencinho é para te ajudar nessa limpeza, tá bom? Nesse exercício, você vai sempre encher bem os pulmões. Na hora de soltar o ar de uma vez. Tudo bem? Na hora de inspirar, você vai sempre inspirar com as duas narinas. Então você inspira e enche bem os pulmões. Com as duas. Na hora de soltar o ar, nós vamos alternar. Então inspira com as duas, solta o ar pela esquerda. Inspira com as duas, solta o ar pela direita. Inspira com as duas, solta o ar com as duas. Quando você inspirar, o foco é encher ao máximo os pulmões. Na hora de soltar o ar, é soltar o ar com força. Vamos fazer o exercício? Então, inspira fundo. Esquerda. Direita. As duas. E vai. Ok. Tranquilize a sua respiração. Experimente fechar os olhos e sentir a diferença. Antes e depois aí desse respiratório vigoroso. Só que agora você vai deixar a sua respiração muito lenta, suave, sutil, profunda.
esse respiratório que nós acabamos de fazer, às vezes geram hiperventilação. Se você sente uma tonteira, basta soltar o ar e pressionar o queixo no peito, tá bom? E também você deve evitar fazer o respiratório e levantar de uma vez, que aí pode dar aquela vertigem, tá legal? Então, descansamos um pouco, agora vamos nos levantar evitando apoiar as mãos no chão, tá? Uma palavra-chave importante dentro do yoga é essa consciência. Então é você não fazer as coisas de qualquer jeito, mas fazer de forma atenta, né? Procurando observar como é que é toda essa mecânica de se levantar. Como é que você pode fazer isso sem apoiar as mãos no chão? Isso faz parte do seu treino. Depois nós vamos passar, falei que nós começaríamos pela oxigenação, né? Um trabalho intracelular. Agora nós vamos passar para um trabalho nos órgãos internos. Foi um pouco mais para fora, né? Vamos fazer o que hoje é muito conhecido como LPF, né? Mas isso é uma técnica muito da antiga, já milênios que está dentro do acervo do yoga. Vamos fazer a variação. Hoje nós vamos fazer tudo a forma mais simples, tá? Uma variação mais simples desse exercício é você flexionar um pouco os joelhos, colocar as mãos em cima das coxas, assim, com os dedos virados para dentro, tá? No alto das coxas. Você vai pressionar as coxas e vai arredondar um pouco as costas, assim, ó, tá? Isso aqui vai te ajudar para puxar o abdômen para dentro. Então, o que é fundamental aqui? Esvaziar bem os pulmões e prender a respiração com os pulmões vazios. Prendeu a respiração com os pulmões vazios, você vai agora puxar o abdômen para dentro e para cima, como se quisesse tocar com o umbigo lá nas costas, tá bom? Tem muitas instruções que eu poderia dar para te ajudar a fazer isso. Mas como hoje é uma aula específica sobre esse assunto, eu vou dar só algumas dicas e você tenta fazer daí. Então é assim, solta bem o ar e aí puxa o abdômen. Fazer mais perto para você perceber. Esvazia bem os pulmões. Sem ar, puxa assim. Deu para entender? Ah, mas não foi tanto. Claro, isso aqui exige prática. Então faça algumas vezes, solta bem o ar, puxa o abdômen para dentro. Solta bem o ar, puxa o abdômen para dentro. E vai tentando perceber essa pressão nos órgãos internos. Tá bom? Nós queremos criar sincronia entre respiração, órgãos internos, e já a gente vai para o mais externo. Tá bom? Nesse exercício aqui em específico, você está trabalhando aqui os órgãos internos, nessa região que é uma espécie de... Pensa, a quantidade de energia que se produz aqui com a digestão, né? Com o próprio... Aqui, o que nós estamos trabalhando principalmente? Órgãos do sistema digestivo, reprodutor e excretor. Então você tem um centro de operações do corpo aqui, muito importante para que você tenha energia à disposição. É muito interessante fazer esse exercício pela manhã, em jejum. Vai cair muito bem. Tá? Então solta bem o ar, puxa o abdômen bem para dentro. Fez aí algumas vezes, agora nós vamos para a parte mais externa, músculos, articulações e a consciência corporal, né, que envolve tudo isso. Para começar, como eu falei, tudo deve ser feito com consciência. Como diria o Chapolin, todos os seus movimentos devem ser friamente calculados. Essa é a ideia. Então você vai juntar os pés, está atento ao que você está fazendo. Juntou os pés, você vai fazer uma posição com as mãos só para te ajudar no equilíbrio, tá bom? A se equilibrar melhor. Então você vai apoiar as palmas das mãos uma na outra e deixar as mãos em frente ao peito. E aqui você vai fechar os olhos. Com os olhos fechados, você vai procurar um ponto de equilíbrio. A ideia é você encontrar um ponto em que você deixa o corpo e o corpo fica sem esforço e sem balançar, sem oscilar. A gente quer aumentar a sua consciência corporal. Quando você encontrar esse ponto, você vai procurar fazer uma respiração mais lenta e mais suave. A respiração lenta, suave, profunda, silenciosa, ela vai te ajudar não a ficar calmo, relaxado, né, como quem, né, se desliga do mundo, não é isso. Mas vai te deixar mais centrado, mais consciente.
Então é isso que você vai fazer. Um breve exercício nesse sentido. Equilibrar o corpo, tornar a sua respiração lenta, profunda e suave. Depois você vai fazer isso com o pé direito exatamente à frente do pé esquerdo. Exatamente à frente. Se tiver fácil, desconfie. Talvez não seja muito correto. Então posicionou os pés. Deixa o corpo todo bem alinhado, mas sem tensionar, tá? É estável. Não é tenso. E aí fecha os olhos. Use a estratégia de deixar sua respiração mais consciente. E preste muita atenção. Você deve se equilibrar pela concentração, não pela força. Fazer a mesma coisa para o outro lado. Então agora o pé esquerdo exatamente à frente do pé direito. Você vai fazer a mesma coisa. Fecha os olhos e estabiliza a posição. Muito bom. Abra então os olhos e você vai afastar os pés. Quando você vai afastar os pés, de novo, atenção ao que você está fazendo. Não fazer de qualquer jeito, tá bom? Em termos de movimentação, você tem que pensar sempre assim. Você tem que eliminar os movimentos desnecessários, todos eles, e lapidando toda a sua movimentação para que você sempre faça os movimentos necessários para você sair de uma posição e ir para outra, aumentando a sua consciência corporal. Vamos sincronizar corpo e respiração. Todo movimento que for para cima, você vai fazer inspirando. Então, inspira levando os braços, entrelaça os dedos das mãos e estique os braços lá para o alto. Depois você vai soltar o ar, baixando o braço esquerdo e flexionando o tronco para a esquerda. Então, a sincronia importante entre corpo e respiração é, sempre que o movimento é para cima, você inspira. Para baixo, solta o ar. Na permanência, tente deixar a sua respiração mais lenta e profunda que for possível. Solta todo o ar e dê a máxima flexão. Permaneça com os pulmões vazios. Inspira levando os braços e segura ali um pouco. Quando você prende a respiração, segura aí um pouquinho com os braços lá para cima enquanto você me ouve alguns instantes. Quando você prende a respiração, muitas vezes começa a subir aquela ansiedade de respirar. Aí o que você tende a fazer? Contrair. Você fica mais tenso para prender. Deixa eu prender mais tempo. Essa é a pior estratégia. Quando começar a dar vontade de respirar, em vez de contrair, você faz o contrário. Você relaxa mais. Você evita que o corpo perca energia à toa. Se você tensiona, você gasta mais oxigênio. Então você vai experimentar isso. Vai prender com os pulmões, vai prender a respiração. Quando começar a dar vontade de respirar, em vez de tensionar, você relaxa mais. Vai fazendo esse exercício, vai treinando isso, tá? Então inspira fundo, esticando-se bem. Solte o ar, baixando o braço direito, flexione para a direita. Permaneça respirando fundo. Esvazie, faça uma inspiração profunda. Depois esvazie bem os pulmões, vá no máximo e fique com os pulmões vazios. Faça aquilo que eu falei. Quando der vontade de respirar, você relaxa mais e tenta economizar mais oxigênio. Ficar mais tempo.
Inspire, retornando. E nós vamos sentar sem cair, flexionando o joelho esquerdo. Você vai fazer o melhor possível para se sentar com consciência de cada movimento. Fazer isso sem cair. Ah, eu tive que apoiar as mãos no chão. Você apoia, não tem problema. Mas você faz tudo com atenção ao que você está realizando. Tá bom? Agora você vai passar a perna esquerda por cima da direita. A mão esquerda no chão lá atrás. O braço esquerdo entre a coxa e o peito. E aí você vai torcer, olhando lá para trás. Quando você permanece na posição, você vai fazer o contrário de dispersar, você vai se concentrar. Então você vai procurar todos os elementos, os detalhes da técnica para prestar atenção. Por exemplo, aqui você vai observar o abdômen pressionando a coxa. Quando você inspira, o abdômen dilata e você aperta mais a coxa. Quando você solta o ar, alivia essa pressão aqui e talvez você consiga torcer um pouco mais. Observe isso por alguns instantes, tentando fazer a sua respiração mais lenta. É a máxima torção, soltando todo o ar e permaneça com os pulmões vazios. De novo, faça aqueles exercícios de retenção. Inspire e retorne. Cruze a perna direita por cima da esquerda. Mão direita lá atrás, o braço esquerdo entre a coxa e o peito. Torça, olhando lá para trás e permaneça. Se você fizer bastante esse exercício de retenção, como é a ideia que você faça, você vai notar que é muito mais produtivo, muitas vezes, você relaxar do que você fazer força. Esse é um caso. Então, você quer ficar mais tempo sem respirar, em vez de você ficar, vou fazer mais força para ficar sem respirar. É o contrário, você tem que fazer menos força, você gasta menos energia, consegue aumentar o tempo de retenção. Se você treinar isso bastante aqui, você vai ver que várias coisas na sua vida são assim, várias coisas no seu dia são assim. Você faz força, você estraga. E se você não faz força, você desempenha muito melhor. Não é desleixado, mas é ficar concentrado, atento. Dê a máxima torção soltando todo o ar e permanece. Inspire e retorne. Você vai deixar os pés levemente separados. Bota assim 2, 3 palmos entre eles, tá bom? Mãos aqui atrás das costas, estica os braços. Você vai tracionar os braços lá pro alto. E traciona bem. E depois vamos para frente, apoiando os tornozelos, segurando os pés. Mas a ideia aqui, ó, é esticar a musculatura das costas e flexionar para frente. Tenta manter os joelhos estendidos. Pensa que você quer, em algum momento, tocar com a testa no chão, entre as pernas. Vamos exercitar essa união que eu mencionei aqui com os olhos fechados. Então, experimente fechar os olhos. E a primeira coisa que você vai fazer ao fechar os olhos é buscar uma forma de ficar imóvel. Não se movimentar nem um pouco. Dentro dessa imobilidade, aumentar o conforto na posição. Então, para ficar imóvel, precisa ficar confortável. Você vai apenas fazer alguns discretos movimentos de avançar, de vez em quando. Depois você vai observar sua respiração nasal, silenciosa, mais profunda, mais lenta, mais prazerosa. Em seguida, você vai identificar exatamente quais são as regiões que estão sendo mais alongadas, esticadas nessa posição. Você não vai fugir dessa sensação, pelo contrário, você vai se concentrar nessas partes do seu corpo.
Faça com pouca intensidade para ficar mais fácil. Não é para você puxar com força, não. Puxa bem de leve e você vai repousar a sua consciência sobre essas áreas do corpo. Essas regiões têm tecidos, células, e, portanto, essas partes do seu corpo também respiram, no sentido de que elas absorvem oxigênio e depois devolvem o gás carbônico. Você vai imaginar que enquanto você respira fundo, respira lentamente, essas partes do seu corpo sincronizam a respiração junto com aquela que acontece nos seus pulmões. Então imagine, ao inspirar, as áreas mais exigidas inspirando, e ao exalar, elas exalando também. Então, ao mesmo tempo você se concentra nas áreas mais solicitadas e se concentra na respiração. E aí nós vamos permanecer, de vez em quando você exige um pouco mais do corpo. Segura aí. Agora sim você vai dar a máxima flexão. Vai no máximo, mas não dispersa. Continua se concentrando. Lembra de ficar tranquilo internamente. Sem agitação. E volta. Muito bom. Vai passar as pernas para trás. Vai apoiar os antebraços no chão e vai levar os pés para trás, assim. Lá para trás. Depois toca as pernas no chão e o dorso dos pés também. Leva a consciência para a coluna vertebral e veja como é prazeroso compensar. Depois de fazer aquela flexão para frente, agora fazer um movimento complementar. O corpo agradece, ele meio que pede esse tipo de compensação. Quanto mais você aprende a escutar o seu corpo, mais você entende quais são os tipos de movimento que ele está pedindo, está precisando. Agora, palmas das mãos no chão e você tenta estender os braços para intensificar sem forçar. E depois você vai descansar o tronco sobre as pernas, os joelhos flexionados. Deita aqui, tenta chegar os quadris mais para trás possível. E, se possível, sentar mesmo nos calcanhares ali. Senão não tem problema, mas chegar para trás, né? Aqui você já vai apoiar os dedos dos pés no chão, vai tirar os joelhos do solo, olhando lá para os pés. Não é para apoiar a cabeça no chão hoje. É só para você sentir um pouco a circulação sanguínea e o sangue se concentrar mais na parte superior do corpo, nos órgãos dos sentidos e no cérebro. Depois volta a tocar os joelhos no chão e a deitar o tronco sobre as pernas e pousar a testa sobre as mãos. Então deite-se de costas para o chão. Estique um pouquinho o corpo. E depois você vai flexionar os joelhos, mãos sobre o abdômen. Por alguns instantes você vai só permanecer aqui, tentando respirar de forma mais tranquila e profunda. Procure relaxar todos os músculos e sentir o efeito do treinamento que acabamos de fazer.
Depois nós vamos esticar de novo, os braços lá para trás, os pés para frente. Espreguiça um pouquinho e senta. Eu concluí esse breve treinamento de hoje.